Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez reunidos aqui, para juntos iniciarmos o nosso culto de oração, louvor a Deus e estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos nesta noite estudar a lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Compartilhem este link com os seus amigos, para que outras pessoas também possam ser alcançadas com o estudo da Palavra de Deus. Convido você que me ouve nesse momento para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus, pedir que Ele nos dirija esta noite, que o Espírito Santo conduza este trabalho conforme a sua vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, dependemos de Ti, ó Pai, para entendermos aquilo que será ensinado. Capacita-me, Senhor, para falar tudo aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos assistem neste momento, que possam ser edificados pela Palavra de Deus. Continua conosco, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 243 da nossa harpa, ao abrir o culto. Comigo nesta live estão a minha filha Fernanda e a minha esposa Márcia. A paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Vamos louvar a Deus esta noite com o hino de número 243 da nossa harpa. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sinos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no
irmãos, por este hino maravilhoso. Eu quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham, irmão Celso Pequinha Oliveira, a minha prima Ana Nete Lima de Carvalho Cavalcante, lá de Cabrobó, Deus abençoe, e todos os demais irmãos que nos acompanham nesta live. Continuem conosco, nós vamos estudar a Palavra de Deus, a lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo título é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Nosso texto áureo está no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se... Só um momento. Leitura bíblica em classe. Glória a Deus. O irmão Cláudio Silva também está conosco. Deus abençoe, irmão Cláudio. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Se você puder, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Também conosco a missionária Sônia Cristina, esposa do nosso pastor. Diz assim a palavra de Deus: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Nós vamos ouvir a irmã Fernanda louvar ao Senhor com um hino. Logo após estaremos dando início ao comentário da nossa lição. Santo nosso Pai do Senhor. Amém. E que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor.
sentir, pra ver, pra comer, para ser, para ver, para ter, pra sentir, pra saber, pra parar, pra andar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que essa igreja depende de ti. E posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor, meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu lar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Graças a Deus, nós somos dependentes do Senhor para tudo. O Senhor é o nosso pastor e, como diz o Salmo 23, nada nos faltará, ou tudo nos é suficiente. Quero também cumprimentar meu amigo conterrâneo, José Eliseu Neto, que está nos assistindo, pastor Gessé de Jesus Menezes, nosso líder aqui na congregação Monte Oreb em São Carlos, a irmã Olinda Dias, nossa dirigente do Círculo de Oração, e os demais irmãos. Meus irmãos, a lição de hoje é uma lição muito importante, onde nós vamos estudar sobre o culto a Deus com liberdade e, ao mesmo tempo, com reverência. É preciso haver um equilíbrio entre a liberdade de cultuar a Deus e a reverência. Muitas pessoas atentam muito para a liberdade, querem cultuar a Deus da sua maneira, de qualquer forma, e acabam perdendo um pouco a reverência e a ordem do culto. E nós pentecostais, não somos adeptos de um formalismo absoluto em nossos cultos, onde tudo é previsível, onde se dirige o culto com uma bula na mão ou um manual para seguir à risca. Cada igreja tem a sua própria liturgia, a sua forma de cultuar a Deus, e no nosso caso, claro que nós temos alguns elementos que são do culto que são previsíveis durante o culto, como, por exemplo, a oração, a leitura devocional da Palavra de Deus, os hinos da harpa cristã, a apresentação dos louvores pelos grupos, como o Círculo de Oração, a mocidade, os adolescentes, as crianças,
a apresentação de visitantes, a pregação da palavra de Deus, a oração no final do culto e a bênção apostólica. Estes são elementos do culto na Assembleia de Deus, como nós vamos ver no decorrer desta lição. Então, é importante que nós tenhamos isso também. Embora tenhamos liberdade para cultuar a Deus, nós devemos ter também um roteiro previsível do culto, de certa forma, para não nos perdermos no culto, para não termos um culto sem decência, sem ordem, sem organização, porque Deus não gosta de nada desorganizado. Eu me lembro que certa vez, eu conversando com um irmão que era um tanto menino na fé espiritual, ele gostava de algumas coisas que pareciam bagunça no culto. E eu conversando com ele calmamente, eu disse: irmão, o Espírito Santo não faz bagunça. E aí ele disse: se ele quiser, ele faz. E eu respondi: não, mas ele não quer. Ele não quer fazer, porque o Espírito Santo, ele mesmo, inspirou o apóstolo Paulo para dizer que deve-se fazer tudo com decência e ordem nos nossos cultos. Então, quando virmos alguma bagunça na igreja, alguma desordem, alguma coisa sem limites, isso não é obra do Espírito Santo. É importante que tenhamos isso. Então, se por um lado nós temos liberdade para cultuar a Deus, nós devemos ter também uma organização na forma de cultuar a Deus. Existem até manuais de liturgia para auxiliar os dirigentes, principalmente os mais novos, os que estão começando no ministério agora. Às vezes, num culto de jovens, nós temos um coordenador de jovem, ele vai dirigir um culto, e é natural que ele fique um pouco perdido. Então, os mais experientes irão lhe fornecer orientações de como dirigir o culto, aspectos da nossa liturgia para que o culto seja organizado. Por exemplo, quando nós estamos em um culto, eu estou dirigindo o trabalho e chega um oficial da igreja acima de mim, a ética ministerial nos manda que eu devo passar a direção do trabalho para ele. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus aqui em São Carlos. Se eu estou na direção do culto, chega o meu pastor presidente, por respeito vamos assim dizer, a hierarquia da igreja, eu devo a ele obediência. Então, eu devo não apenas apresentá-lo, mas também passar a direção do trabalho para ele, porque ele é o líder da nossa igreja. Então, isso são manuais de etiqueta da nossa liturgia. Quando alguém está pregando, os demais devem ouvir. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso nesta lição. Os cultos pentecostais, irmãos, eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Eles não podem ser mecanizados. Eu não posso pegar um papelzinho e entregar para alguém e dizer: olha, você vai fazer exatamente assim. Ele pode ser dirigido pelo Espírito Santo a fazer algo diferente. Porém, é preciso haver equilíbrio, pois a Bíblia nos manda termos reverência, ordem e decência nos nossos cultos, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Nesta lição, nós veremos 3 pontos importantes sobre a liberdade e reverência no culto a Deus. Primeiro, o conceito do culto pentecostal e o equilíbrio entre liberdade e reverência. Nós vamos ver isso no primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos ver o Senhor Jesus como centro da nossa adoração e também da mensagem que pregamos. Nós devemos ter uma adoração cristocêntrica e também pregar mensagem cristocêntrica. Cristo deve ser o centro do nosso culto, o centro da nossa mensagem. Tudo gira em torno dele. E por último, nós vamos ver alguns aspectos da liturgia pentecostal e especificamente assembleiana, na Assembleia de Deus, igreja da qual nós fazemos parte. Vamos ver também o que é liturgia, lá no ponto 3. Primeiro tópico, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Infelizmente, irmãos, muitos crentes acham que a sua cultura, o seu estilo musical, o seu tipo de roupa
devem ser impostos ao mundo, devem ser, como se diz, empurrados goela abaixo ao mundo, mas não pode ser assim. A mensagem do Evangelho, os seus princípios, eles são de fato universais e são válidos em qualquer época e local. Isso não muda. O que nós pregamos como mensagem do Evangelho, como a salvação pela graça mediante a fé, o perdão dos pecados, a vida eterna, isso não muda. Em qualquer cultura, em qualquer época, a mensagem é a mesma. Porém, os costumes, os estilos musicais, a linguagem, isso varia de acordo com o tempo e com o local onde nós estamos. E não é porque alguém gosta de música erudita ou de música sertaneja ou outro estilo musical que isso deve ser obrigatório em todos os cultos. Não. Eu, particularmente, eu gosto muito dos hinos da harpa cristã. Eu admiro muito, tanto pela teologia correta que há neles. Os hinos da harpa eles foram escritos por pessoas de profundo conhecimento bíblico, como também pela beleza poética. Os hinos da nossa harpa eles foram escritos numa época em que toda música deveria rimar os versos entre si. Então eu gosto de poesia, então eu acho lindo a forma que os hinos são cantados, com orquestra, com banda, com coral. Mas isso é uma opinião e um gosto meu. Isso não faz, eu não posso impor isso a todas as igrejas. Existem igrejas, por exemplo, que cultuam a Deus e cantam outros tipos de hinos. Existem igrejas que cantam hinos mais voltados para a juventude, ou hinos mais badalados. Quando a gente vai para a África, por exemplo, lá os irmãos cantam batendo palmas, batendo pandeiro, pulando. Aquilo faz parte da cultura deles e em nada ofende a liturgia do nosso culto. Então é preciso que a gente faça essa diferenciação. Isso são coisas culturais. E cada cultura, se ela não ferir os princípios da palavra de Deus, ela pode fazer parte do culto. O estilo de roupa, por exemplo, na África, eles têm um estilo de roupa totalmente diferente do nosso. Aqui nós usamos o terno e a gravata nos nossos cultos. Em outros países não se usa. Em outros países os homens usam vestidos e assim sucessivamente, saias, como na Suécia. Então é preciso que a gente tenha esse discernimento. O item 1, do ponto 1, fala sobre a flexibilização cristã. Nós devemos ter reverência na forma de adorar a Deus, isso é um fato. Porém, deve haver flexibilização da liturgia, de acordo com o ambiente, de acordo com a época em que nós vivemos. Nós precisamos tomar cuidado, porém, para não introduzir no culto elementos da cultura judaica ou do judaísmo. Muitas pessoas, nós estamos na nova aliança e infelizmente muitas igrejas têm seguido este padrão, têm colocado nos templos, nos cultos, elementos do culto judaico, como a arca, como o candelabro e outras coisas. Então nós não podemos, irmãos, judaizar o evangelho. Isso pode até dificultar a evangelização de povos não judeus, como, por exemplo, os povos árabes, que são inimigos dos judeus, os povos palestinos e muitos outros. Então é preciso que a gente saiba separar a cultura, o culto judaico do culto cristão. São coisas totalmente diferentes. O culto cristão, ele é na nova aliança. Os únicos símbolos que há no cristianismo, os memoriais que Jesus nos ordenou, é a ceia do Senhor, são a ceia do Senhor e o batismo em água, somente isso. Nós não temos símbolos, como nós não devemos ter altar, nós não temos sacrifícios de animais, nós não temos, por exemplo, a arca da aliança, como havia no culto antigo, separação entre lugar santo e lugar santíssimo. Muitas destas coisas apontavam para Cristo e foram cumpridas em Cristo. Então nós não precisamos mais seguir esse tipo de coisa. Uma outra coisa importante que deve haver flexibilização é que nós devemos evitar
que os cultos sejam totalmente de acordo com os costumes antigos. Temos os bons costumes que eles podem ser mantidos, mas é preciso que a gente saiba, por exemplo, que tenhamos o cuidado de não seguir apenas os costumes antigos e ignorar a juventude, a nova geração. E vice-versa. Nós não podemos também priorizar apenas a juventude e desprezar os anciãos da igreja, os irmãos mais antigos. Quando nós cantamos os hinos antigos, eu particularmente gosto, os irmãos mais antigos se alegram, gostam, mas a nova geração, alguns irmãos mais jovens, eles preferem, por exemplo, ouvir os grupos musicais mais novos, aqueles que têm um estilo musical mais próximo da atualidade. Então, o culto cristão deve ter esta flexibilização. O item 2 da nossa lição fala sobre culto. O que é culto? É importante a gente saber o que é culto. Muitas pessoas vão ao culto, mas não sabem o que significa culto. A palavra culto, ela vem de um substantivo grego chamado latreia, ou o verbo é latreuo, que significa serviço ou adoração. Então, culto é serviço, no sentido de adoração, serviço sagrado. E a palavra correspondente em hebraico para culto é avodá, que significa também culto ou serviço. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é dito que nós só devemos cultuar a Deus. Somente Deus é digno de culto. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, quando o Senhor Deus disse a Moisés, para que deixasse bem claro aos filhos de Israel, nos 10 mandamentos. O primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. E Deus ali diz: não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. Porque eu, disse Deus, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, também Deuteronômio 6 e 13, no chamado Shema israelita, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, no versículo 13 também, está claro que nós não devemos cultuar a outra pessoa, a outra entidade que não seja Deus. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no momento da tentação, quando o diabo lhe oferece todos os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor lhe responde dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, pela Bíblia, nós temos claro que somente a Deus nós podemos e devemos prestar cultos. Os católicos, eles tentam justificar o uso de imagens nos cultos e os inúmeros santos, e eles dizem que há diferença entre adorar e venerar. Para isso, eles usam 3 palavras, que são latria, dulia e hiperdulia. O que é isso? A palavra latria, que é a primeira palavra que eles usam para adoração, ela vem do grego latreu, e é o principal culto na Igreja Católica. Eles usam esta palavra para Deus. Então eles dizem: não, latria, adoração, nós só damos a Deus. A segunda palavra que eles usam, a dulia, que em grego é douleu, significa veneração. Eles usam esta palavra, segundo eles, para prestarem um culto a Deus, mas por meio da mediação de algum santo. Eles usam, por exemplo, o São Sebastião, padroeiro de alguma cidade, Santo Antônio. Então, por meio desta veneração, eles dizem que estão adorando a Deus. E, por último, hiperdulia, que vem do grego hiper, acima de, e douleu, que é honra ou veneração. Esta palavra eles usam para
o culto de adoração a Deus por meio da Virgem Maria. Segundo eles dão um lugar eminente, um lugar de destaque à Virgem Maria, e segundo eles a hiperdulia, ou seja, a veneração a ela, adora a Deus. O fato é que na Bíblia não há a distinção entre veneração e adoração. E também não há nenhum mediador entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Além disso, a Bíblia proíbe o culto ou orações a qualquer pessoa que não seja Deus. Como eu já citei, Êxodo 20, versículo 4, também o Salmo 115, Mateus 4, 10 e muitos outros textos na Bíblia condenam duramente a idolatria. Idolatria, conforme a palavra diz, é latria, vem de latreu, adoração, e ídolos, que é qualquer pessoa ou objeto que você preste adoração. E a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus os que praticarem a idolatria. Paulo diz assim, fugir da idolatria. 1 Coríntios 6 e 10 também ele cita várias categorias de pecado, e quem comete esses pecados não herdará o reino dos céus, e entre eles está a idolatria. Também nas obras da carne está, no meio delas, a idolatria. Está lá a impureza, a lascívia, o ódio, a porfia e muitos outros, e a idolatria está no meio. Paulo diz, eu já vos adverti outras vezes, e repito, que quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, fuja de qualquer espécie de idolatria. O item 3, o ponto 1, a reverência no culto. O culto ao Senhor, meus irmãos, é um momento especial em que nós separamos uma parte do nosso tempo para servir a Deus, reconhecendo a sua divindade, a sua majestade e o seu senhorio. Portanto, nós não podemos nos ocupar com outras coisas alheias ao culto ou fazer coisas incompatíveis com a sacralidade do culto ao Senhor. Nós, quando estamos na casa de Deus, nós estamos na presença do Senhor. Não tem cabimento, portanto, a gente tratar de coisas banais, de outros assuntos, como ficar conectado nas redes sociais para ver resultado do jogo, resultado de eleição, paquerar, fazer brincadeiras. Eu digo essas coisas porque eu já vi pessoas fazendo isso durante o culto. Pessoas que até riscam os bancos do templo. É um desrespeito enorme. Deus, irmãos, não se deixa escarnecer. É preciso reverência no momento em que estamos cultuando a Deus. E o que é reverência? Segundo o dicionário, reverência é o profundo respeito por alguém ou por algo em função das virtudes e qualidades que possui ou parece possuir. Reverência é uma consideração, uma deferência. Então, quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos falando com Ele e também esperando ouvi-lo falar conosco. Pare para pensar um pouquinho se você está diante de uma pessoa muito importante na Terra, uma pessoa que você tem profundo respeito. Você vai fazer brincadeiras nesse momento? De repente você está diante de uma autoridade suprema, de um presidente, de um juiz, e aí você vai deixar ele falando sozinho, vai cuidar de outras coisas? Certamente não. Então, o nosso Deus, ele é digno do mais absoluto respeito. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando você entrar no templo, no momento de adoração a Deus, esqueça tudo, a vida lá fora. Deixe tudo de lado, porque aquele momento você consagrou ao Senhor. Aquele momento você dedicou ao nosso Deus para servi-lo. Então entre na casa do Senhor, dobre o seu joelho, faça a sua oração, medite nas coisas de Deus, acompanhe os hinos, cante também
adore ao Senhor. Isso é culto, é reverência no culto. Pois bem, o ponto 2 nos fala sobre o centro do culto pentecostal. Muitas pessoas fazem confusão entre igreja e templo, ou entre igreja e denominação. Embora, às vezes, nós usamos o termo igreja para nos referirmos ao templo, há diferença entre essas duas coisas. É que, com o passar dos anos, as pessoas passaram a chamar templo de igreja. Eu vou à igreja hoje. Não, você não vai à igreja, você vai ao templo. Você é a igreja. Então, quando nós falamos de igreja, é a tradução do termo grego eklesia, que vem de duas palavras, ek e klesia, que é chamar para fora. Literalmente significa chamar para fora. Então, igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um conjunto de pessoas que foram salvas por Jesus para pertencerem a Ele. E precisamos também lembrar que há duas dimensões de igreja. Primeiro, há a igreja universal, não aquela liderada pelo bispo Macedo, a IURG, Igreja Universal do Reino de Deus. Não. É o conjunto de salvos, de crentes, de todas as denominações que professam o nome do Senhor. Todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, eles fazem parte da igreja de Jesus. Nesse aspecto, só existe uma igreja. A igreja de Jesus é única. Mas a igreja de Jesus não é uma denominação. Quando ele fala da igreja, ele diz assim, ele disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas que pedra seria essa? O próprio Pedro, antes de Jesus falar essas palavras, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então ele diz, em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra a qual Jesus se referia era a declaração de Pedro. O próprio Pedro, na sua epístola, ele diz que Jesus, e também em Atos dos Apóstolos, ele diz, é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, o líder absoluto da igreja, o fundador da igreja, é Cristo, não Pedro. Então, a igreja de Jesus, ela é única. Lá no céu não vai haver denominação. Nós, irmãos, somos o corpo de Cristo, mas isso não é só a Assembleia de Deus que é. O corpo de Cristo ele é formado por todos os salvos de qualquer denominação que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Agora há também a igreja local. E a igreja local ela é um grupo de pessoas que se reúnem num determinado lugar. É a denominação. A Assembleia de Deus é a nossa igreja local. E também há uma diferença, irmãos, entre organismo e organização. A igreja, como igreja universal, ela é um organismo, ela é um corpo vivo, que é o corpo de Cristo. Mas como organização, a igreja, ela precisa ela tem um aspecto humano. Ela é uma organização jurídica. A igreja, ela tem CNPJ. A igreja, como organização, ela precisa ter um presidente. Ela precisa ter tesoureiro, precisa ter secretário, ela precisa ter diretoria, porque é a pessoa jurídica. Perante o Estado, a igreja responde. Você não pode ter uma igreja hoje sem ela ter uma razão social. Tem que ter o nome. Aí muita gente, os desigrejados que são contra a existência de denominações, eles se reúnem nas casas, só que eles estão reunidos de forma clandestina. Se chegar uma autoridade lá e eles cometerem alguma coisa que contraria a lei, a autoridade vai querer saber quem é o responsável por aquilo. Então, cadê o registro? Cadê o alvará de funcionamento? Então, os nossos templos, para funcionarem, eles precisam ter um alvará de funcionamento. Então, isso é a organização. Para ter um alvará de funcionamento, as autoridades vão exigir que haja uma organização.
vão exigir que tenha uma pessoa que seja o presidente, o responsável por aquele trabalho. Vai ter que haver uma diretoria para tomar as decisões, as eleições. E existem, como o nosso pastor falou no domingo, mais de uma forma de governo na igreja, de governo eclesiástico. Existe a forma episcopal ou assembleiana, que é a forma de governo onde as decisões são tomadas por bispos ou pastores. Essa também é a forma da Igreja Católica. A Igreja Católica também ela segue a forma episcopal. Ela tem uma hierarquia, ela tem o Papa, tem os arcebispos, os bispos, os padres e assim sucessivamente. Então eles têm essa forma de governo. E nós da Assembleia de Deus também somos da forma episcopal. Nós temos, por exemplo, o pastor presidente, nós temos o pastor setorial e temos o pastor da congregação, o pastor local. Então eles seguem uma hierarquia. O pastor local, ele toma decisões locais, mas ele depende da sede, ele depende do pastor presidente. E mesmo o pastor presidente, algumas decisões, ele depende, por exemplo, da diretoria aprovar. E tem a convenção das Assembleias de Deus no Brasil, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é responsável, por exemplo, pela doutrina, o Conselho de Doutrina, o Conselho Político, tem o Conselho de Educação Cristã, de Apologética, tem vários conselhos. E esta convenção, ela cuida das normativas da igreja, tem algumas regras a seguir. E temos também as convenções estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, o nosso ministério é filiado à Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, então, que é presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então, isso é a organização na forma de governo episcopal. Mas temos também a forma de governo da igreja presbiteriana. A forma presbiteriana, o pastor, não temos igreja sede nesse modelo, nós temos apenas igrejas locais. Estas igrejas locais, elas são pastoreadas por um pastor, mas as decisões são tomadas pelo presbitério. Tem um conjunto de presbíteros que cuidam da administração da igreja, de construção do templo, de toda essa parte administrativa e financeira é realizada pelo presbitério e não pelo pastor. Nesse modelo, o pastor é apenas um líder espiritual. Ele cuida apenas da pregação da palavra de Deus, da visita, de oração, essas coisas. Nas igrejas do modelo presbiteriano, os pastores não cuidam do dinheiro, eles têm o salário da igreja, mas a parte deles é apenas espiritual. E temos também o modelo congregacional. O modelo congregacional é o modelo adotado pelas igrejas batistas e outras. Nesse modelo congregacional também não há igrejas sedes, existe a igreja local, e na igreja local tem um pastor escolhido pela congregação, e há uma junta administrativa eleita pela congregação com mandato temporário. Durante aquele mandato deles, esta junta administrativa ela é responsável pelas finanças da igreja, pelas construções, pela manutenção. Tudo isso é de responsabilidade da junta administrativa. E depois de um certo tempo tem novas eleições e novos candidatos, assim como acontecem nos condomínios. Então, dessa forma o modelo congregacional. Muito bem, após falar um pouco aí sobre a forma de governo da igreja, sobre o que é a igreja, vamos agora ao centro da nossa adoração. Quando eu digo a nossa adoração, evidentemente eu estou me referindo ao modelo pentecostal, que é a igreja que nós fazemos parte. Nós somos da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica pentecostal. O centro do culto nas igrejas pentecostais é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme nós já vimos em lições anteriores, os membros da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em majestade, em poder e essência e habitam um no outro em comunhão perfeita. Sendo assim, quando nós adoramos a qualquer um deles, nós estamos adorando a Deus. Se eu adoro ao Pai, eu estou adorando ao Filho e ao Espírito Santo. Se eu adoro ao Filho, eu estou adorando ao Pai e ao Espírito Santo. E se adoro ao Espírito Santo,
também estou adorando aos outros dois integrantes da Trindade. Os adversários dos pentecostais, aqueles irmãos que não são pentecostais, eles costumam nos acusar de dar ênfase exagerada ao Espírito Santo. E para com isso eles nos chamarem de montanistas. O que é montanista? O montanismo ele foi um movimento fundado por um profeta chamado Montano. Esse profeta se revelou na Frígia por volta dos anos 155 a 160 depois de Cristo. Ele afirmava ser porta-voz do Espírito Santo e, segundo ele, em sua própria pessoa se encarnara o Paráclito ou o Consolador prometido em João 14, 16 e também 16 e 7. Esse movimento montanista ele tinha algumas características. Por exemplo, eles falavam em línguas, a glossolalia. Eles também tinham uma linguagem espiritual voltada ao êxtase e ao entusiasmo. Também costumavam negar a autoridade eclesiástica e pregavam o fim do mundo em poucos dias. E também eles tinham uma moral ascética rigorosa, ou seja, proibição do casamento, eles praticavam jejuns rigorosos, esmolas e outras coisas mais. Então eles eram muito voltados para as obras como forma de santidade ou crescimento espiritual. Então isso não tem nada a ver com o cristianismo. E aqueles que nos acusam, que são inimigos do movimento pentecostal, eles costumam nos acusar de ser montanistas. Então quando você vira essa palavra montanista, refere-se aos seguidores de Montano, que tinham essas características aí. Tinham a variedade de línguas, a glossolalia, mas eles tinham também essa ideia de êxtase no culto e um entusiasmo exagerado, e falavam apenas no Espírito Santo, mas não é esse o nosso caso. Nós somos cristocêntricos, o centro da nossa adoração é o Senhor Jesus. Se nós adoramos ao Espírito Santo, ao Pai, nós também estamos adorando a Jesus, o Filho de Deus. Ele é o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração, o centro da nossa pregação. Nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos a nossa denominação como forma de salvação. Não, a nossa mensagem é cristocêntrica. Um culto vibrante no poder do Espírito. O modelo de culto pentecostal é o mesmo daquele descrito por Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nosso modelo de culto demonstra que há diferença entre os cultos das sinagogas e o culto cristão. No culto das sinagogas, somente os rabinos ou os líderes judaicos poderiam falar, e também não havia manifestação dos dons espirituais. Um rabino se levantava, lia um trecho das Escrituras e fazia um longo discurso explicando aquilo. Então, criavam muitos mandamentos. Os escribas e fariseus do tempo de Jesus, eles criavam muitas doutrinas segundo o seu próprio entendimento. E aí Jesus dedicou todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus para censurar o farisaísmo, para censurar a forma como eles agiam. E Jesus diz: vocês ficam na porta do céu, não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês impõem longos fardos ao povo, mas não querem tocar nesses fardos nem com a ponta do dedo. Então, o culto cristão na igreja primitiva era diferente. Ele não era formalista e entediante, onde apenas a liderança fala e as demais pessoas são apenas meros espectadores. Não. Os crentes, em geral, eles participavam do culto conforme o Espírito Santo lhes concedia. Paulo diz: que fareis quando vos ajuntais, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem hinos, outros têm cânticos espirituais, outro tem profecia, outro tem língua, outro tem interpretação, mas disse Paulo: faça-se tudo para edificação. Quais são as características de um culto pentecostal? Um culto pentecostal
segundo o modelo descrito no Novo Testamento, deve conter os seguintes elementos. Eu anotei aqui pelo menos 4 elementos que deve haver num culto pentecostal, isso baseado na Bíblia. Primeira coisa que deve haver num culto é a oração, conforme 1 aos Coríntios 14:15. A oração, meus irmãos, deve ser o início do nosso culto. É inconcebível um crente pentecostal entrar no templo para cultuar a Deus e não orar. Infelizmente, a gente tem visto isso. Eu sou de uma época, irmãos, que a gente chegava no templo e, independente de quem já houvesse chegado, a gente dobrava o nosso joelho e ia orar. Só levantava dali quando o pastor tocava o sininho, para indicar que o período de oração acabou. Enquanto isso não acontecia, a gente orava, e se não chegasse ninguém, a gente ia até o final do culto orando. Se fosse um obreiro, você começava a orar, o pastor não chegou, no horário do início do culto, você levantava e você mesmo começava o culto, até o pastor chegar. Mas a oração, ela é o início do culto. A gente orava no mínimo meia hora antes de começar o culto. Em alguns cultos, como o culto de ensinamento ou culto de oração, a oração era um tempo maior, a gente orava pelo menos 1 hora. E podemos continuar fazendo isso, são hábitos saudáveis, porque o culto é dirigido a Deus e é dirigido por Deus. Se o culto é dirigido a Deus e é dirigido por Deus, nada mais correto do que começarmos o culto falando com Deus. Vocês observem que a primeira coisa que eu faço quando começo esse culto online aqui é uma oração. Claro que é uma oração pequena, porque nós estamos online, nós temos um limite de tempo, não podemos falar muito tempo, vamos cantar ainda, mas é imprescindível falarmos com Deus, pedir a direção dele, agradecer a ele por tudo. Então isso é a oração. A segunda coisa que nós temos em nossos cultos, e que também faz parte do culto do Novo Testamento, são os cânticos, os louvores. Em mais de um versículo, o apóstolo Paulo fala de hinos e de cânticos espirituais durante o culto. Efésios 5, 18, 19, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e salmodiando ao nosso Deus. Ainda em Colossenses 3:16, Paulo fala a mesma coisa. Fala sobre hinos, cânticos espirituais, salmos e louvores a Deus. Os louvores são uma parte importante do culto, onde nós exaltamos a Deus através da música. Porém, é preciso destacar o seguinte: nós precisamos cantar hinos cristocêntricos e não antropocêntricos. O que isso quer dizer? Um hino cristocêntrico é aquele hino que tem Cristo como centro. E um hino antropocêntrico é aquele hino focado no homem. Aquele hino que exalta o homem. Infelizmente, em nossos dias, irmãos, temos pessoas que cantam músicas na igreja que não se parecem com hinos, que não louvam a Deus, mas são voltados para exaltar o ego humano. Os hinos da harpa, os hinos do cantor cristão da Igreja Batista, eles louvavam ao nosso Deus. Sempre era: tu és, quão grande és tu, grandioso és tu, tu és fiel. Era sempre voltado para Deus, para o louvor a Deus. Na oração, o hino 124 da nossa harpa, por exemplo, ele diz assim: adorai o Rei do Universo. Convida-se ali todo ser vivente a adorar a Deus. Então, nos louvores, irmãos, vamos meditar na letra, naqueles hinos que nós estamos cantando, e verificar se a sua letra é correta, se está de acordo com a palavra de Deus. Se não, eu, por exemplo, como estudante da Bíblia, professor da escola dominical já há 20 anos, eu já vi muitos hinos contendo coisas que não condizem com a Escritura, que não condizem com a Bíblia. E nós precisamos rejeitar isso. Não podemos cantar hinos que não exaltam a Deus, mas hinos voltados para exaltar o ego humano, que trata da vingança. Não, o comportamento cristão é de perdão e não de vingança. Em terceiro lugar, irmãos, nos nossos cultos pentecostais deve haver
exposição da palavra de Deus. Paulo diz que quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina. E o que é isso? Isso se refere ao ensino da palavra de Deus. É indispensável nos nossos cultos um período de leitura e exposição da Bíblia Sagrada. Uma igreja sem o ensino bíblico, ela torna-se presa fácil dos falsos mestres, dos hereges. Não podemos jamais substituir a palavra de Deus por profecias ou revelações. As profecias e as revelações, elas têm sua importância, mas elas não podem ocupar o lugar da palavra de Deus. A igreja, irmãos, a doutrina da igreja não pode vir de profecia. A doutrina da igreja tem que vir da Bíblia. Então, todo pastor, ele deve ensinar a palavra de Deus ao povo. Todo pastor que quiser ter uma igreja saudável espiritualmente, ele deve se preocupar com o estudo sistemático da palavra de Deus, através da escola bíblica dominical, todos os domingos, e também através dos cultos de ensinamento. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi fundada sob duas colunas. Primeira coluna, o estudo sistemático da palavra de Deus. Segunda coluna, os dons do Espírito Santo. Então, a nossa igreja ela está voltada para a palavra de Deus e para os dons espirituais. Mas é importante nós sabermos, irmãos, que os dons espirituais, eles não estão acima da palavra de Deus. E não estão no mesmo patamar. O Espírito Santo de Deus, ele não contraria a sua palavra, jamais. Então, nunca uma profecia pode se sobrepor à Bíblia, nunca. Ninguém pode estar profetizando para o pastor o que ele deve ensinar. Não, isso está na Bíblia. O que é pecado, o que não é o que está na Bíblia. Novas revelações, não, isso é heresia, irmãos. Revelações doutrinárias nós não podemos aceitar. Revelações, profecias são para edificar, confortar e consolar a igreja. Para doutrinar, não. Para doutrinar a igreja é a palavra de Deus, nosso único manual de fé e conduta. Então, irmãos, não vamos deixar de lado a palavra de Deus. O crente em Jesus, ele deve conhecer profundamente a palavra de Deus. Primeiro, para não errar. Se ele conhece a Bíblia, ele erra menos. E segundo, para ensinar aos outros. Eu penso que nós, irmãos evangélicos, assembleianos, nós deveríamos ter um kit para os novos convertidos. Esse kit deveria conter a Bíblia Sagrada, um exemplar da Bíblia Sagrada, a harpa cristã com os louvores e a nossa declaração de fé, contendo ali a história da Assembleia de Deus e aquilo que nós cremos, para que ele possa conhecer a nossa igreja. Se nós não fizermos isso, as pessoas ficam anos na igreja e não têm ideia do que creem, se tornam presas fáceis dos hereges, dos falsos mestres. Então vamos cuidar dessa parte. Em quarto lugar, irmãos, no culto pentecostal, ele deve haver espaço para a manifestação dos dons espirituais. Em um culto pentecostal deve haver liberdade para o Espírito Santo agir. Deve haver liberdade para a profecia, liberdade para revelações do Espírito, para a variedade de línguas e operação de maravilhas. Porém, deve haver ordem e decência no uso dos dons espirituais. Como assim? O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele nos dá três recomendações importantes no uso dos dons espirituais. Primeiro, as profecias, elas devem acontecer uma por vez e devem ser julgadas pela igreja. Como assim? Você não pode ter 2, 3 pessoas profetizando na igreja ao mesmo tempo. Isso é contra o ensino bíblico. Não é contra mim, não vai ficar com raiva de mim, não. Leia a Bíblia e veja o que diz a Bíblia Sagrada. Na nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler para você agora o que diz a Bíblia lá. Falem 2 ou 3 profetas, versículo 29, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, não é correto você ter 3 pessoas profetizando no culto ao mesmo tempo. Existem pessoas que eles têm um hábito
o pastor está pregando e ele levanta para profetizar. Não existe isso, irmãos. Quando o pastor está pregando, ou o pregador está pregando, a palavra está com ele. Não tem cabimento você interromper a pregação da palavra de Deus para profetizar. Deus não é Deus de confusão. E quando alguém está profetizando, os outros devem se calar e ouvir o que ele está falando. E julgar o que ele está falando, a Bíblia diz isso, se o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Se contrariar a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Nós não podemos aceitar profecias contra a palavra de Deus. A segunda recomendação que Paulo dá sobre isso é que as mensagens em língua estranha, a profecia em língua estranha, deve ser acompanhada de interpretação. Como assim? Às vezes eu vejo algumas pessoas pregando e aí eles ficam 20 minutos falando em línguas estranhas. Ninguém entende nada do que ele está falando, ele não interpreta nem nada. E ele acha que aquilo é espiritualidade. Não é espiritualidade, está fora da Bíblia. Se você está entregando uma mensagem para a igreja em língua estranha, você deve interpretar. Se você não tem o dom de interpretação, alguém tem que interpretar. Se não tem ninguém com esse dom na igreja, a Bíblia diz que você deve se calar. Porque uma mensagem profética é para a edificação da igreja. Como é que uma mensagem vai me edificar se eu não entender nada? Paulo diz assim: se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Mas é importante nós fazermos a diferença, estabelecermos a diferença entre variedade de línguas, que é uma mensagem profética em língua estranha, e falar em línguas, por ocasião do batismo no Espírito Santo, que é a língua para adoração a Deus. Se você está falando em línguas em adoração a Deus, é outra coisa. Aí não precisa haver a interpretação. Paulo diz que ele orava em língua estranha e ele falava assim: o meu espírito é edificado, mas o outro fica infrutífero. A minha mente fica infrutífera, porque eu não estou entendendo o que eu estou falando. Então, se o Espírito Santo concede a você falar em língua estranha, em adoração, você fala na igreja, não tem nenhum problema nisso. Agora, o que não pode acontecer é você levantar, entregar uma mensagem para a igreja em língua estranha sem haver interpretação. Isso está errado. E o pastor tem a autoridade de pedir para você sentar. O pastor tem a autoridade de Deus para falar: irmão, senta. Se não houver interpretação, a Bíblia diz que não é que é para você se calar. Não somos nós que estamos falando isso, é a Bíblia. Terceira recomendação do apóstolo Paulo sobre isso é que os portadores dos dons espirituais, eles não estão inconscientes e devem se controlar no culto público. Existem pessoas que acham que se ele está falando em línguas, ele está incontrolável, que tal, ele não pode se calar, ele não pode ser parado, ele não sabe o que está fazendo. Não, irmãos, isso não é a manifestação do Espírito Santo. Ficar inconsciente, escrever coisas que ele não sabe, isso acontece em outro lugar. A psicografia, um espírito lá incorpora em alguém, a pessoa começa a escrever lá sem saber o que está escrevendo. Em outros lugares também a pessoa recebe lá um espírito do além, supostamente de um médico, começa a fazer cirurgia lá, uma série de coisas lá, mas isso não é manifestação espiritual do Espírito Santo, isso é do outro lado. Então, as manifestações do Espírito Santo são conscientes. O Espírito Santo age na pessoa mais dentro das suas faculdades mentais. Então, a pessoa que está sendo usada em profecia, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que está num culto público. Ele sabe que tem outra pessoa profetizando, ele precisa esperar para profetizar depois. Ele sabe que o pastor está pregando e que aquele não é o momento dele profetizar, é depois. Ele sabe que ele está falando em língua estranha, ninguém está interpretando e, portanto, ele deve se calar. O espírito dos profetas, diz a palavra de Deus, está sujeito ao próprio profeta. Então, não me venha, irmãos, com esta coisa no culto, de sair rodopiando, pulando, batendo na cara um dos outros, escandalizando, caindo de todo jeito. O que é isso? O Espírito Santo, irmãos, ele atua na igreja com ordem e decência. Que decência há em alguém correndo no meio da igreja, batendo um nos outros, derrubando, caindo? Qual é a decência, qual é a ordem que há nisso?
e alguém está pregando e outro levantar de lá, e 2, 3 profetizando ao mesmo tempo, falando em língua sem ninguém interpretar, isso está contra os padrões bíblicos. É preciso haver decência e ordem nos nossos cultos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quarto elemento que deve haver nos cultos pentecostais, também é bíblico, é a contribuição, os dízimos e ofertas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as contribuições faziam parte do culto a Deus, conforme Deuteronômio 26, 10, 1 aos Coríntios 16, 1 e 2, e ainda 2 aos Coríntios 9, 7, onde Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. É através das contribuições, meus irmãos, que a igreja avança em sua missão de evangelizar o mundo. Se não houver contribuição, a igreja não tem como fazer isso. Como que a igreja vai evangelizar o mundo? Como que a igreja vai pagar as suas contas? Como faremos isso se não houver contribuições? A igreja não recebe dinheiro do Estado e nem pode receber. A igreja não recebe, pelo menos não deveria, receber dinheiro de políticos. Nós não podemos vender os votos da igreja. Nós não podemos pedir contribuições para o povo lá de fora. As contribuições devem ser feitas pelos membros da igreja. Todos nós, no nosso culto, nós devemos ofertar ao nosso Deus com alegria, de todo o nosso coração. Porém, irmãos, esse não é o objetivo do culto. O culto não pode ter o objetivo de arrecadar. Nós não podemos nos reunir para aumentar o patrimônio da igreja. Tem gente que começa o culto e já começa pedindo. É lamentável, mas existem líderes evangélicos que usam a maior parte do tempo do culto para pedir dinheiro. E o pior, para pedir com manipulação e distorção de textos bíblicos. Não façam isso, meus irmãos. Vocês vão prestar contas diante de Deus. Nós não precisamos disso. A nossa igreja, ela iniciou ensinando dízimos e ofertas para a igreja, para os irmãos, ensinando a contribuição, mas sem manipulação. E não havia forçação de barra para ninguém contribuir. E eu posso garantir para vocês, irmãos, eu sou mais antigo na igreja, já tenho um tempinho na igreja, fui criado na Assembleia de Deus, então, dos irmãos que eu conhecia antigamente, irmãos, quase que a totalidade eram dizimistas e ofertantes fiéis. Eram. Ninguém obrigava, tem que dar dízimo, não, ninguém fazia isso, irmão. Não havia essa forçação de barra que acontece em alguns lugares. Ninguém forçava ninguém a fazer votos. Mas a igreja tinha contribuições. Os irmãos contribuíam com alegria. Então, se nós apenas ensinarmos o que a Bíblia diz e pregarmos a palavra de Deus, os irmãos vão contribuir. E se administrarmos também bem, com sabedoria, os bens da igreja, os recursos da igreja, aplicando de forma correta, vai haver contribuição. Então, a oferta, ela faz parte do culto. O próprio Jesus, quando ele ia ao culto, tinha lá o ofertório. Uma viúva pobre, só tinha 2 moedas, ofertou as 2. E Jesus apontou para ela no meio de uma multidão e disse: estão vendo essa mulher? Ela ofertou mais do que todos vocês. E alguém não entendeu o que ele quis dizer com aquilo e disse: como assim? Ele disse: vocês estão ofertando daquilo que lhes sobra, mas ela deu tudo quanto possuía. Todo o seu sustento ela colocou aí na oferta. Então Jesus nunca criticou a oferta. Jesus, ele participava dos cultos na sinagoga e lá havia contribuição. Terceiro e último ponto da nossa lição: como se expressa a liturgia em nossas igrejas? Cada denominação é diferente na forma de cultuar a Deus. Uns são mais formalistas, seguindo ali rigorosamente um modelo pré-estabelecido. Outros, no entanto, são totalmente espontâneos e não seguem critério algum. Na Assembleia de Deus, que é a nossa igreja, conforme o comentarista da nossa lição descreveu, nós temos vários tipos de cultos com finalidades diferentes. Nós temos, todos os cultos, na verdade, são direcionados a Deus, mas os objetivos são distintos. Nós temos cultos públicos, onde o objetivo principal é a pregação da palavra de Deus, o evangelismo. Nós convidamos as pessoas para ouvir a palavra de Deus, e nos cultos públicos nós
falamos sobre a salvação, nós falamos sobre a vida eterna. Nós temos também o culto de jovens, onde há uma participação maior da mocidade, no intuito de prepará-los para o ministério, de prepará-los para a obra do Senhor. Temos também os cultos de missões, como tivemos domingo passado, onde o intuito é conscientizar a igreja da urgência missionária, da necessidade de fazer missões, de contribuir, de sustentar os nossos missionários, de orar pelos países onde são fechados à pregação do Evangelho. Temos também os cultos de irmãs, cultos do círculo de oração, onde temos maior participação das mulheres na oração, na palavra, nas visitas. Então, o culto voltado para o culto com a participação feminina, ele tem outro objetivo. Temos também os cultos de doutrina, ou culto de ensino da palavra de Deus. Nesse culto, normalmente dirigido pelo pastor ou alguém a mando dele, é um culto administrativo e também voltado para o ensino bíblico. Nesse culto nós temos um período maior de ensino da palavra de Deus. Quando você vai dirigir um culto de ensino, nós temos um período maior de oração, temos apenas um cântico, um hino, e depois temos a contribuição, mais um hino para a contribuição, e um período de aproximadamente 45 minutos a 1 hora para um estudo bíblico por um período maior, mais profundo da palavra de Deus. Temos também os cultos da ceia do Senhor, onde é celebrada a ceia do Senhor, onde se relembra a morte de Cristo. Temos congressos, nós temos festividades, aniversário do templo, aniversário do círculo de oração, da mocidade, dos adolescentes. Então, cada um desses cultos, ele é dirigido a Deus, sim, adoração, louvor, mas cada um tem um objetivo diferente. Nas nossas reuniões de oração, quando nós falamos de liturgia, segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, liturgia é o conjunto de elementos que compõem o culto cristão. E esta palavra vem do grego leiturgia, que inicialmente significava qualquer serviço prestado ao público, à coletividade ou a uma pessoa. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, a liturgia se referia ao ministério dos sacerdotes e aos atos realizados por eles durante o culto. Nos tempos apostólicos, os cultos eram praticamente informais e ali não havia um padrão a ser seguido, principalmente porque eles não tinham templos. Os cultos, as reuniões eram nos lares, eles se reuniam nas casas, muitas vezes escondidos por causa da perseguição tanto dos judeus quanto dos romanos. Mas nós encontramos nas epístolas, principalmente do apóstolo Paulo, citações da leitura do texto bíblico, cânticos, como eu já falei anteriormente, orações, pregação, celebração da ceia e invocação da bênção apostólica. Nós temos recomendações sobre isso. E depois, o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, construíram-se templos, e aí, somente após o período apostólico, entre o final do primeiro século e o início do segundo século, é que surgiram as formas de culto mais bem elaboradas, principalmente devido ao crescimento da igreja, e também o objetivo deles era embelezar o culto ao Senhor. Em um documento, um manual eclesiástico do segundo século, do início do segundo século, chamado Didaquê, nós encontramos a seguinte orientação em relação à administração da ceia do Senhor. Vejam o que diz lá Didaquê. No tocante à Eucaristia, que é a celebração da ceia, dareis graças desta maneira. Primeiramente sobre o cálice, damos-te graças, Pai nosso, pela santa vinha de Davi, teu servo, que nos deste a conhecer por meio de Jesus, teu servo. A ti seja a glória eternamente. A seguir também tinham as palavras que deveriam ser ditas sobre o pão, após ser partido, e por último, uma belíssima oração de ações de graça. Vejam,
Eles diziam assim: damos-te graças, Pai nosso, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e pela imortalidade que nos revelaste mediante Jesus teu servo. A ti seja glória eternamente. Então aqui nós temos um modelo de liturgia em relação à ceia do Senhor. Então a igreja, com o passar dos anos, ela passou de uma informalidade no tempo dos apóstolos, onde eles se reuniam em casa, e aí foi se aperfeiçoando as liturgias, passamos a ter alguns manuais, porém, infelizmente, foram incorporados à liturgia alguns elementos do paganismo, que são contrários à Escritura, como, por exemplo, invocações a Maria e aos santos, a adoração aos elementos da ceia, que é chamado de transubstanciação. Para os católicos, os elementos da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então, eles consideram a missa como um sacrifício, como se eles estivessem fazendo de novo o sacrifício a oferta de Cristo pelos pecadores. Então, ali eles comem a hóstia sagrada, crendo que estão comendo literalmente o corpo de Cristo. Então, muitos outros elementos, como o uso de velas, oração pelos mortos, etc., passaram a fazer parte da liturgia na igreja da Idade Média. Então, a venda de indulgências, muitas outras coisas, vendas de relíquias ali, que seriam supostamente objetos que pertenceram aos apóstolos ou aos antepassados. Então, eles vendiam ali na igreja, nos templos, uma série de coisas foram surgindo nas liturgias. Então, a liturgia ela foi tomando proporções terríveis, a ponto de as missas serem lidas. Aqui no Brasil, por exemplo, durante muito tempo, depois do descobrimento, as missas eram celebradas em latim. Então, o povo não entendia nada, só diziam amém, amém. E os padres, eles liam, até hoje tem ainda isso, não em latim, mas em português, mas tem o manual da missa. Muitas coisas são repetidas. Em todas as missas o padre diz a mesma coisa, e com exceção do sermão, a pregação dele tem lá a sua liberdade. Mas o restante tem as orações escritas, são as rezas. O padre diz uma parte e o povo repete a outra. A Ave Maria, por exemplo, o padre diz a primeira parte da Ave Maria e o povo repete a segunda. O Pai Nosso, o padre ele fala a primeira parte do Pai Nosso e o povo repete a segunda. E muitas outras partes também da missa são decoradas. Por exemplo, o padre diz assim: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. E aí o povo repete: tende piedade de nós. E uma série de coisas que na missa acontece que são decoradas. Então a liturgia ela tomou essa proporção. Mas no meio pentecostal nós não temos um culto decorado, nós temos um modelo de acordo com as Escrituras, mas não seguimos rigorosamente uma liturgia decorada com um papel na mão, não temos isso. O culto pentecostal, conforme eu mencionei anteriormente, no culto pentecostal deve haver equilíbrio entre a liberdade de se cultuar a Deus, porém sem deixar de lado a ordem e a decência recomendados na Bíblia. Na Assembleia de Deus nós temos a liberdade de adorar a Deus. Temos também a liberdade de testemunhar em nossos cultos. Nós dirigimos um culto e temos lá as pessoas que dão testemunhos daquilo que Deus fez na vida deles, de uma bênção que recebeu, de uma alegria, alguma coisa que ele recebeu de Deus. Ele tem a oportunidade de testemunhar. Temos também as saudações, chamamos um irmão, irmã, para dar uma saudação. Ali ele deve entender que ele tem 5 minutos no máximo para falar. E essa ordem é necessária para que a gente não passe do horário dos cultos, para que não fique um culto desordenado. Então nós começamos o culto, um período de oração, temos o período dos louvores, onde cantamos os hinos da harpa, temos a leitura oficial da Palavra de Deus, e aí os grupos têm a oportunidade de apresentar o seu louvor. As irmãs do círculo de oração, em Pernambuco chama uma comissão,
tem a mocidade, a juventude, os adolescentes, crianças. E aí, entre um grupo e outro, ou depois, nós temos um período em que abrimos as oportunidades. Chamamos um irmão para dar uma saudação. Esse irmão já é orientado de que ele deve usar no máximo 5 minutos, de acordo com o culto. De repente, você está num culto onde tem muita gente, você usa só 2 minutos, 3. Dá uma saudação. Mas aí tem um pastor, um obreiro que veio de fora, o pastor dá a ele a oportunidade para ele nos trazer uma palavra. Uma palavra é de 5 a 10 minutos. A pessoa já deve, um obreiro, ele é orientado sobre isso. Ele deve usar de 5 a 10 minutos do tempo. Por que isso? Não é exagero na formalidade. Aqui temos uma programação. Às vezes o pastor tem lá um cantor para apresentar o seu louvor, ele tem um trabalho a fazer, o culto da Santa Ceia do Senhor, ele tem o período de celebração, então é importante ter essa ordem. E se você é o pregador da noite, o pastor te dá a oportunidade para você pregar, de acordo com o tempo que ele determinar. Você não pode pegar o microfone da igreja às 8h30 e pregar até 10h30. Não. Mas porque Paulo pregou até meia-noite, Eutico caí. Mas, irmão, não vamos repetir aquilo. O contexto era outro. Quando Paulo viajava nas suas viagens missionárias, não havia templos. Não era comum a pessoa ter a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo ensinar. Os irmãos ficavam dias ali, não tinha um apóstolo para ensinar. Então, se vem o apóstolo Paulo, é claro que nós vamos querer ouvi-lo durante muito mais tempo. Imagine se hoje eu estou aqui, de repente, olha, o apóstolo Paulo está na cidade, tem uma mensagem hoje à noite. Deixa aí Paulo pregar à vontade. Mas hoje não é assim, hoje as pessoas trabalham no dia seguinte, muitos dependem de ônibus para ir embora. Não é preciso, e a igreja também tem um horário para terminar o culto. Se ela terminar muito tarde, incomodar os vizinhos chamam a polícia, a igreja pode ser multada. Então é preciso ter cautela com o culto. Então, quem está na direção do trabalho, ele tem a responsabilidade. O pastor te colocou para pregar, 8h30. Você já deve deduzir que o seu horário é até 8:55, no máximo 9 horas. Meia hora de pregação, porque ele ainda precisa dar os avisos, fazer a oração e dar a bênção apostólica. Agora, e se ele disser, o pastor da igreja disser, não, irmão, pode ir até as 9h15. Imagina que você é um pregador, um ensinador da palavra, precisa de um tempo maior, mas não foi possível ele passar antes, ele fala, pode ir até as 9h15. Não tem problema, ele está autorizando. Mas não vá por sua conta, passar do horário do culto, porque você vai fechar as portas. Eu, por exemplo, se eu estiver dirigindo um culto, vem uma pessoa, eu entrego para ele pregar no horário, estabeleço um horário para ele parar, e ele não respeita isso, onde eu dirigir um culto, ele não prega mais. Na próxima vez ele vai vir, vou continuar o culto normalmente, ele continua sendo meu irmão em Cristo, meu amigo, mas eu vou pôr outra pessoa para pregar, porque é preciso ter respeito com a igreja, é preciso ter respeito com a direção do trabalho. Muito bem. Então, na Assembleia de Deus, todos têm liberdade para adorar a Deus e para também testemunhar, mas é preciso nós aproveitarmos o nosso tempo, seguir os princípios bíblicos e glorificar a Deus. Devemos nos atentar também para os objetivos dos cultos, onde, como eu falei, há objetivos diversos. De repente você está num culto público, onde o objetivo daquele culto é pregar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E aí você vai lá e começar a falar em língua estranha, você vai ficar falando de coisas administrativas da igreja que não convém. É preciso ter discernimento. Você está num culto missionário, o pastor te comunica, hoje é um culto missionário, meu irmão. E aí dá a oportunidade, fale sobre missões, fale sobre a necessidade da obra missionária, o chamado missionário, tem muitos temas sobre isso. Então não podemos perder o foco do nosso culto. Nós não podemos ficar pregando mensagem para crente no culto onde tem pessoas não crentes. Cada culto tem lá o seu objetivo. Também, irmãos, se nós, num culto público, começar a falarmos de alguns assuntos que não convêm, você pode escandalizar as pessoas, trazer zombarias à igreja. É preciso ter cuidado com isso. Muito bem, concluindo a nossa lição, que as horas
já se foram. Embora o Novo Testamento ele não nos apresente um manual de liturgia, nós encontramos, como eu falei, em várias epístolas, em vários trechos das epístolas, princípios para o culto público, com ordem e decência. Então devemos equilibrar essa questão, adorar a Deus com liberdade, mas sem esquecer a reverência, a ordem e a decência nos cultos, conforme nos recomenda a palavra de Deus. O culto pentecostal, ele não é apenas um auditório onde uma pessoa fala e as outras apenas ouvem. Todos podem participar da oração coletiva sob a direção do Espírito Santo. Nos cultos pentecostais, há liberdade para o Espírito Santo operar. Há liberdade para alguém ser usado em profecia, para alguém entregar uma mensagem à igreja em variedade de línguas, desde que haja interpretação. E também há liberdade para a pessoa cantar louvores ao nosso Deus, mas tudo dentro da decência e da ordem. Nós não podemos, enquanto um está falando, o outro falar também. O pastor está pregando a palavra de Deus, e aí eu começo a falar em línguas estranhas, alto, atrapalhando o culto. Isso não condiz com a decência bíblica, irmãos. Infelizmente, muita gente confunde barulho com a autoridade. No meio pentecostal temos muito isso. A pessoa está ensinando a palavra de Deus num culto de ensino, as pessoas estão ali para entender o conteúdo da pregação. Não é momento de você falar em língua estranha e fazer barulho enquanto alguém está ensinando a palavra de Deus. Como alguém vai conseguir entender? Num culto público, onde as pessoas estão ali para ouvir o Evangelho, alguém está sendo usado por Deus para pregar a palavra de Deus de forma clara, ensinando, explicando sobre a salvação, e aí 10 irmãos falando ao mesmo tempo, glorificando. Não é correto isso. Tenhamos cautela, tenhamos reverência e tenhamos decência nos nossos cultos. Amém? Deus abençoe todos os irmãos que nos assistiram. Continuem conosco. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui estudando juntos a palavra de Deus. E nesse domingo, a partir das 17h30, nós estaremos ali em nosso templo, iniciando o nosso culto com oração. E a partir das 18h30, abriremos o nosso culto. Nós estamos aqui em São Carlos, na fase vermelha. Então, nós estamos tomando todas as cautelas, claro. Teremos ali, nós temos a medição, a aferição de temperatura das pessoas na porta do templo. Todas as pessoas precisarão estar de máscaras. Todos precisam também ter um distanciamento. Nós temos os nossos obreiros ali orientando as pessoas para sentar-se distantes um do outro. E também o álcool em gel para higienizar as mãos. Temos toda essa cautela. Graças a Deus, irmão, nesse período de pandemia, nós tivemos lives, tivemos cultos, e até o momento, as pessoas da nossa igreja, Deus tem preservado. Algumas pessoas foram contaminadas recentemente, mas nós estamos orando por eles. Também a gente não sabe se foi no templo ou se foi em outros lugares. O importante é que nós estamos tomando todos os cuidados. Os irmãos de idade que estão no grupo de risco não estão frequentando os cultos para evitar. Então, nós temos responsabilidades nesse sentido. Então, domingo, se você estiver na cidade de São Carlos, você é convidado a cultuar a Deus junto conosco. Porém, seguindo essas recomendações. A cidade está na fase vermelha, então nós não temos algumas restrições. Amém? Deus abençoe. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Quero agradecer a participação de todos, da irmã Anete Santos, nossa conterrânea, a irmã Daniela Morise, a irmã Ana Lima e a irmã Vanessa Moreira, da nossa igreja. Deus abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por esse estudo da Tua Palavra. Abençoe todos os irmãos e irmãs que nos assistiram, que eles possam, Senhor, entender e guardar o conteúdo deste ensinamento. Abençoe a nossa igreja em São Paulo, em São Carlos, o nosso pastor-presidente, Eli Martins de Souza, sua família, todas as congregações, os obreiros, dirigentes,
também nosso pastor local, pastor Gessé de Jesus Menezes, a sua família. Dê saúde, meu Deus, aos teus servos. Abençoe o Brasil, abençoe todos os que estão doentes. Cura, meu Senhor, a todas as pessoas que estão com esta enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos. A nossa vida, Senhor, está em tuas mãos. Dá-nos um fim de semana abençoado na tua presença. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Todos dizem na sua casa, amém.